Muito boa tarde. Estamos aqui reunidos, né, no dia 11 de agosto de 2021, às 14 horas e 4 minutos, para a defesa de estágio do curso técnico em agropecuária da aluna Larissa Fávero Minato. Nós contamos aqui com a satisfação da presença do professor Emerson Luiz Monsani, que gentilmente aceitou fazer parte da banca de avaliação. Então, muito boa tarde aqui, sejam bem-vindos, professor Emerson, Larissa. Boa tarde. E, Larissa, sem mais delongas, nós vamos lhe passar a palavra, né, desejando tranquilidade, boa sorte na sua apresentação relativa à defesa do seu estágio. Boa sorte. Obrigada. Está aparecendo? Sim, está perfeito, tanto a imagem como o som. De novo, boa sorte. Para mim também. Primeiramente, boa tarde. Eu agradeço a presença de quem está aqui. Hoje eu vou fazer a minha defesa de estágio supervisionada na hidroponia no cultivo de folhosas. Meu orientador foi o Krause. Eu realizei o estágio na empresa WB Hidropônicos com o supervisor William Emílio Bittencourt durante o período de 4 de janeiro a 9 de fevereiro, totalizando 180 horas. Falando um pouco do histórico da empresa, a empresa se localiza no estado de Santa Catarina, na cidade de Araranguá, e está em atividade apenas por 4 anos. As atividades desenvolvidas pela empresa com o uso das estufas de hidroponia possibilita a produção durante o ano todo, garantindo assim o fornecimento dos produtos nos mercados. A infraestrutura física atual da empresa possui 5 estufas de hidroponia, uma câmara fria, uma sala onde são guardados os equipamentos de trabalho e um local coberto onde se situa-se 2 reservatórios com solução nutritiva para as verduras. Aqui na imagem de baixo é possível ver uma estufa de hidroponia e aqui do lado é a câmara fria. Em cima são 2 caixas de água e aqui atrás da câmara fria é o local coberto, onde estão as 2 caixas de solução nutritiva e também a sala de equipamentos. A hidroponia, ela se refere à plantação diretamente em solução nutritiva e água, sem a utilização do solo. E ao decorrer do estágio foram realizadas atividades como a semeadura, o transplante de mudas, a calibragem, a colheita e pós-colheita das plantas. Começando pela semeadura. A semeadura, ela era feita através da semeadura manual, onde distribuía-se as sementes de forma uniforme em cada espaço disponível nas placas da espuma fenólica. Aqui na imagem é possível ver sementes, que são as sementes de alface. Utiliza-se apenas uma semente de alface para cada espaço disponível na placa. Aqui é a espuma fenólica com sementes de rúcula. As culturas como a rúcula, o radiche e o agrião são utilizadas uma maior quantidade de semente nas placas, porque as sementes são menores comparadas à semente de alface, e por isso a gente coloca uma maior quantidade para ter uma garantia que elas vão germinar. Depois de semear, as placas elas são regadas com água limpa e são deixadas de molho durante um dia em um local fechado com disponibilidade de luz. E aqui é onde a gente deixa elas de molho. Vale lembrar que antes de semear, é muito importante a gente lavar as espumas fenólicas, regar elas, para evitar a contaminação das sementes com doenças ou fungos que estão presentes nas placas. Depois que as placas ficam de molho por um dia, elas são levadas para o berçário, na maternidade, que é aqui onde a gente pode ver. O transplante de mudas, ele é realizado geralmente quando as plantas elas atingem o estágio de 4 a 6 folhas definitivas.
No transplante é descartado as plantas pouco vigorosas, as desuniformes e as que têm problemas fitossanitários. As mudas de alface, depois do berçário, elas são levadas para uma bancada de produção e depois para uma bancada final. Já as outras culturas, como o radiche, a rúcula e o agrião, após o berçário, elas são levadas diretamente para a bancada final. Tem a couve-folha, que é um pouco diferente, porque na empresa a gente não utiliza sementes, já são compradas as mudas. Então, quando compradas, elas já são levadas diretamente para a bancada final. Aqui a gente pode ver a bancada de produção, onde as alfaces ficam. E aqui a bancada final. A calibragem ela é feita todos os dias, por meio de um medidor portátil. Para o bom crescimento das plantas, o pH requer que esteja entre 5,5 e 6,5 para as culturas da alface crespa e lisa, para o agrião, para o radiche e para a rúcula. Já para a cultura da couve e da alface americana, a gente mantém o pH em 8. Aqui é possível ver uma caixa com solução nutritiva e ali um medidor portátil. Na colheita, a colheita é feita durante os períodos mais frescos do dia, como o final do dia e o início da manhã. No inverno, a colheita é feita entre 50 a 60 dias de vida da planta e durante o verão é feito entre 40 a 50 dias. Na pós-colheita, é retirado as folhas baixeiras que estão amareladas ou danificadas, e após isso, elas são colocadas em sacos plásticos devidamente identificados. A colheita deve ser feita manualmente. Na propriedade também nota-se a presença de pragas, doenças e distúrbios nutricionais. Um exemplo de praga é a lagarta-rosca. A lagarta-rosca se alimenta das folhas e causa grandes danos na planta, como o sintoma de coração morto. O sintoma de coração morto, ele gera touceiras nas plantas. Aqui, né, uma foto da lagarta-rosca. Temos a praga da trips, que ela é a responsável por transmitir a doença do tospovírus ou vira-cabeça. A trips, ela suga a seiva das plantas e quando as trips estão em grande número na planta, as folhas se apresentam duras e quebradiças, com os bordos virados para cima e com estrias. Aqui uma foto do exemplo da trips. Nas doenças temos o tospovírus, que é transmitido pela trips, e que é uma doença mais aparente na cultura da alface. As plantas infectadas por essa doença, elas apresentam manchas marrons, necrose, bronzeamento das folhas e um desenvolvimento anormal, que causam as cabeças. Como controle dessa doença, é possível realizar pulverizações com inseticidas específicos, é possível tratar as sementes com inseticidas específicos, plantar as culturas em épocas de menor incidência da praga da trips e descartar as plantas com os sintomas da doença. Aqui é uma planta jovem de alface com os sintomas da doença do tospovírus. Outra doença temos a ferrugem branca. A ferrugem branca é uma doença bastante abundante na cultura da rúcula. Essa doença apresenta sintomas como amarelecimento, manchas amareladas nas folhas e nos caules. E com o desenvolvimento dessas lesões, as folhas elas sofrem distorções, deformação e um desenvolvimento anormal. Para controlar essa doença, a gente pode descartar as plantas já doentes e eliminar as plantas daninhas que podem estar hospedadas na cultura da rúcula. Nos distúrbios nutricionais, a gente tem a queima de bordos. A queima de bordos se relaciona com a deficiência de cálcio. Ela se caracteriza por áreas colapsadas, por necrose e formação de cabeça. Aqui na imagem, eu não sei se vai dar para ver muito bem,
mas nas margens das folhas dá para ver um início de necrose. Outro distúrbio nutricional é a deficiência de nitrogênio. A deficiência de nitrogênio, ela corresponde às plantas pequenas e com um crescimento lento, com as folhas amareladas. Os sintomas eles aparecem primeiro nas folhas mais velhas e progredindo com o tempo para as folhas mais novas. Como considerações finais, nota-se a importância da hidroponia em resolver um leque de problemas que incluem os tratamentos que reduzem a contaminação do solo e da água subterrânea, e a manipulação dos níveis de nutrientes no produto, que garantem uma alimentação mais saudável para as pessoas. E com os conhecimentos, os ensinamentos teóricos e práticos que eu já possuí na instituição do IFC, me auxiliaram muito na etapa do estágio, pois assim eu já havia uma base de conhecimento sobre o assunto, e com o estágio eu pude me aprofundar mais nessa área e compreender mais coisas para fins técnicos. Bom, eu finalizo aqui agora. Alguma dúvida? Muito bem, então, Larissa, concluída a sua apresentação, nós vamos, na sequência, então, passar a palavra para o professor Emerson, fazer suas considerações, fazer perguntas, né, se for o caso. Com toda a liberdade, o professor Emerson tem a palavra. De novo, muito obrigado pela presença, professor. Então, inicialmente, agradecer, né, o convite da Larissa. Prazer reencontrá-la novamente, agora já não, né, dando mais um passo importante. Eu não gosto daquela expressão passar de ano, né? Passar de ano parece que passou alguma coisa que não... de um ganhar de ano. Eu gosto de usar Me livrei. dá a impressão que, estou me levando o negócio. É um ganhar de ano, né? Uma contribuição a mais. Também agradecer ao professor Krause, né? Pela convivência, também pelo convite de vocês dois. Sinto bastante honrado com isso. Ainda mais sendo uma área que eu brinquei, né? Professor, se me permite, só pedir para a Larissa... Está muito baixo? Não, está ok, mas eu vou pedir para a Larissa tirar a apresentação, para a gente ficar com a tela aqui. Por favor, professor, continue. O som está muito baixo? Porque às vezes eu falo para dentro, né? Se eu não me cuido. Bom. O som está ótimo, professor. Tá, então dicção aí, vocês me corrijam aí. Vou comendo os S. Eu li o trabalho, reli, né? Primeiro fiquei bem aprender, né? A gente sempre aprende algo, isso é muito importante. Quando a gente lê alguma coisa, me fez lembrar de acho que a primeira vez que eu me deparei com os hidropônicos foi quando fazendo a Souza. Eu olhei aquilo e digo, pô, mas isso é possível? Coisa boa, né? Então, e uma das frases das falas que veio que era mais saudável, né? Aí eu já vou começar as encrencas aqui. Encrenca no sentido de esclarecimento, porque eu não sei se é Quando diz que é mais saudável, é no sentido do quê? Que ele a diminuição de inseticidas, ele usa menos inseticidas, ou é um tipo de inseticida natural, um tipo de controle natural, ou é porque, digamos, menos inseticida, né? E se usa inseticida no sentido de controle, nesse local, nesse estudo de caso que você foi, nessa propriedade, no controle de pragas, é mais saudável que você notou, tu falou assim, numa cultura geral dos hidropônicos, ou nesse local que você estava observando, você percebeu que eles usavam um tipo de controle, digamos, menos agressivo em termos de toxicologia falando, né? Ou inseticidas menos agressivos nesse ponto. Essa é uma primeira pergunta, tá? Não sei se você prefere ir respondendo ou eu vou... Eu já posso ir respondendo. Tá legal, então. O que tu notou de mais saudável? Se tu recomenda, eu recomendo que é mais saudável. Mais saudável em que sentido? Ele tem mais nutriente que o cultivo em solo, ou é mais saudável porque é menos inseticida, ou inseticidas menos agressivos? Assim? É uma curiosidade pessoal mesmo. Primeiro que usa-se menos inseticidas agressivos, então aí não agride tanto a planta e as propriedades dela. Também, sem a utilização do solo, garante
menos, como eu posso dizer, menos infestação de pragas e coisas do tipo. Uhum. Certo. Então, menos inseticidas e menos atração de pragas, digamos, que vai exigir mais inseticidas, Sim, seria isso? Ah, tá, legal. Eu tô olhando aqui minha folhinha de anotação para provar que, que andei lendo, né? Quanto a, não sei se tu chegou a olhar algum tipo de dado estatístico, né? Aqui de Araranguá, que sentido, digamos, a contribuição socioeconômica dessas propriedades, a presença delas, assim, é algo incipiente ainda, o custo de produção, por exemplo, o proprietário achou, olha, a gente vai no mercado e a gente nota as diferenças, né? Que o hidropônico é possível um pouquinho mais, tem um custo mais caro que um cultivo de porque dá solo, por mais mão exemplo, de né? obra, né? E isso que eu ia te perguntar, como é que é o custo? Tem algum tipo de incentivo de política pública, dado que Não, ele é é do mais próprio bolso. concentrado, menos espaço, do próprio bolso do proprietário, então não tem nenhum Sim, tipo de incentivo. usa menos espaço do que se fosse no solo, né? Mas com as Aham. estufas e as bancadas e todos os equipamentos, dá muita mão de obra. Mas Aí o incentivo preço no público no mercado, sentido de não há nenhum incentivo no sentido de, olha, não, público nesse ponto, assim. não. Ah, tá. E essa, digamos, e a contribuição deles, assim, você vê que é uma presença forte aqui em Araranguá ou não? Essa é uma empresa nova e pioneira aí que tá, chegou, teve tempo para isso, também não sei se É foge ao forte, escopo do é forte. forte. Nos mercados tem bastante produtos da empresa. Mão de obra, pouca ou muita, assim, que tu observou que eles empregam, assim. Porque muito pouco é um negócio meio relativo, né? Mas o tamanho da propriedade de outras que talvez você conheça, que é solo, em relação a essa que é com Eu acho que vai bastante mão de obra. de cuidado. Sim. Água, A a água água, vai por exemplo, bastante. a questão da água mesmo. Açude, água de ponteira, o que que ele... É da CISAI. Já se vai. Tá, acho que eu achei. Deixa eu ver uma outra. É uma curiosidade que eu tinha, né? A respeito de inseticidas, se, de fato, porque às vezes a gente tem um olhar de senso comum, né? O empírico, assim, só de olhar, da impressão que vai menos inseticidas, assim, né? Por isso a pergunta também, a questão de imposto, é um incentivo, né? Porque mais concentrado, mais saudável, no sentido que é menos inseticida nesse sentido. Tá? Dados estatísticos, assim, da eficiência nutritiva, digamos, de uma planta, vamos dizer assim, hidropônica em relação a uma de solo, você chegou a observar isso? Digamos, olha, numa folhinha de alface hidropônica tem, digamos, a concentração de nutriente digamos, 30% maior que uma de solo, assim, do mesmo tipo, da mesma espécie. É, isso eu procurei na internet, aí eu olhei alguns dados Uhum. e com as minhas pesquisas eu vi que os nutrientes, a planta hidropônica, ela tem bem mais nutrientes do que a cultivada em solo. É. E a última, vamos dizer que eu tenho um sítio, uma pequena chácara, o que você diria, assim, de como aqui eu vou encerrando, né? Para me incentivar a iniciar nesse ramo, assim, tem algo para dizer, olha, Emerson, isso aí vale a pena você investir, porque o que você apontaria como principal incentivo para eu entrar nesse ramo de negócio, se eu for por esse lado? É mais no sentido nessa linha verde, de saudável, de questão de alimentação mais saudável. É a questão, olha, tem o custo, mas a lucratividade também ela compensa. É, e Que também tem argumento, o. digamos, que argumento você me daria assim, digamos, olha, eu te recomendo porque É, você arriscaria? além do fato das cultivares em hidropônica serem mais saudáveis, cultivar em estufas de hidroponia também garante fornecimento do produto o ano todo, né? Porque se fosse Ah, cultivado em certo, solo, aí tem problemas com chuva, tá. sol, já em hidroponia não. Esse é um ponto interessante. É. Olha, eu aprendi então, foi um prazer ter lido o teu relatório, tá? Eu aprendi bastante.
É bom quando... Eu noto isso porque... Eu digo que é o critério de bom aqui. Não sendo da área técnica, se eu entender o que você escreveu aí, já é um bom caminho, né? Porque escrever para o professor Krause, para outros que são da área, né? É tranquilo, já... Agora você dizer, não, eu vou escrever isso porque eu não posso partir do pressuposto de que quem vai ler vai entender o que eu estou dizendo aqui. Sim, É uma linguagem clara, né? Digamos, olha, a coisa funciona assim, tem essas etapas aqui, esse grau de investimento aqui. Então é bom quando a gente pega algo que entende. Eu sou bastante curioso, né? Eu sou do tipo que mete a fuça em tudo que é canto, porque senão a gente fica bitolado na nossa própria área, né? E a concepção filosófica por trás disso eu acho muito importante, né? Que é a questão uma questão ética até, que é a questão do não só o lucro, mas também o cuidado com a própria saúde. Isso é importante e raro, né? Eu vejo exato. essa preocupação, além do lucro, ter essa preocupação com a questão da saúde de quem vai chegar lá na ponta final também. Tá? Obrigado pelo privilégio aí do convite. Eu que Devolvo, agradeço. devolvo a palavra aí ao professor Krause ou a você. Agora estou em dúvida para quem eu devolvo a palavra. Mas deixo contigo e tu devolve para quem tu. Tá. Obrigado, então. Termina a minha. Muito obrigado, professor Emerson, pelas reflexões. Fique à vontade para fazer novas intervenções aqui, né? Porque a gente vai ainda fazer explorar um pouquinho o conhecimento Sim. E a experiência da Larissa. Aí, fique à vontade para, se tiver uma curiosidade, quiser interferir, né? Ficar por favor, tá bom? Obrigado, então. Ô, Larissa, aproveitar que o professor citou o ponto talvez mais crucial aí da questão da hidroponia, que é como o ambiente ele é praticamente todo controlado, né, com estufa, portanto, o ingresso, a saída de elementos, de seres, e a questão tanto dos elementos nutritivos como da água, tudo isso seria controlado. Num primeiro momento, a expectativa é que não se tivesse pragas, né? E aí, no sentido que o professor Emerson falou, o sistema hidropônico deveria ser livre de inseticidas, e também, talvez, de fungicidas e, claro, herbicidas. Herbicidas porque você não tem um controle ali para não ter o surgimento de ervas. De pragas também deveria haver, né, assim, se imagina, pelo menos teoricamente, que não haveria ingresso de pragas. E doenças é um pouco mais complicado, porque trata-se de micro-organismos, então os esporos, eles, tanto de fungos como de bactérias, eles têm, vamos dizer, são mais fáceis de penetrar nesses ambientes. Porém, na prática, a gente sabe que não é isso que acontece, tanto é que você apresentou aí o caso do trips, né, que é um inseto, né, ele é pequeno, mas ele não é microscópico, e aí eu queria que tu contasse um pouco mais aí, se realmente você viu o trips, você chegou a identificar os insetos lá na alface, se você viu as doenças que ele transmite, e que medidas, então, a empresa tomou para tentar controlar o problema do trips. Bom, na colheita de alface é bastante comum a gente perceber coisas como pragas e doenças, né? E quando eu estava fazendo a colheita, eu observei que algumas alfaces, elas tinham estrias nas folhas. E isso é um sintoma bastante comum da trips. Aí, olhando bem, dá para ver eles, né? E também tem aquelas que formam as cabeças, que se você pegar e olhar de perto, também é possível observar as trips. No caso das rúculas, é normal também encontrar as lagartas roscas, também é normal encontrar as doenças da ferrugem branca, que fica bem aparente as manchas amarelas nas folhas. No caso dos tratamentos, o meu supervisor, ele realizava as pulverizações com inseticidas específicos para cada doença ou praga. É isso. Tá, ok, Larissa, muito bom. Claro que como o teu estágio foi de curta duração, como é o estágio que está proposto no nosso currículo, você não deve ter entrado em muitos detalhes da administração da empresa, Não. né? Tu estava mais ali na parte prática da condução dos cultivos. Mas, assim, que clima você percebeu, assim, a animação do William e dos colaboradores?
até no sentido também de continuar essa discussão que o professor Emerson levantou, da questão da lucratividade, da sustentabilidade da empresa. Aparentemente, mesmo sem ter entrado nos números, a dedicação dos funcionários e principalmente do proprietário é de quem está conduzindo uma empresa lucrativa, ele está ali animado com as vendas, com o crescimento da empresa. Tu percebeu esse ambiente, esse clima? Sim, todo mundo dá o melhor para poder fazer o máximo possível para que não ocorra nenhum problema nas plantas e todo mundo tá ali para ajudar, né? Ajudando um ao outro. Vende bastante as Vende hortaliças? Vende fácil? Não tem sobra, não muito tem fácil. perdas ali, não vai coisa fora Vai por falta bastante de... perda. Tá, mas por falta de comprador, vai fora alguma coisa? Ou Não, só só perda é só pelos produtos, vamos dizer, aqueles que ficam com a aparência mais sofrível e, portanto, o mercado não aceitaria? É isso que é perda? só vai perda por plantas doentes ou desuniformes, coisas assim. Mas por mercado vai tudo. Vende bem. Sim, E a expectativa do William lá era aumentar os cultivos. sim. É isso? Ele Então, é um pretende indicador também, de que está dando lucro, né? ele pretende também aumentar o número de estufas. Que legal. Não sei se o professor Emerson sabe, mas é antes do período dele aqui no campus, acho que é no período que o professor trabalhava na Unisul, o William Emídio, para nossa satisfação, também foi nosso aluno. O proprietário da empresa, foi nosso aluno há muito tempo atrás. E agora, né, para nossa satisfação, ele já é um empreendedor aí em Araranguá. Coisa boa, é muito bom a gente ter esse tipo de retorno, né? Porque às vezes eu me preocupo sempre o que eles vão fazer com aquilo que a gente, digamos, de alguma forma auxilia, né? No sentido de Sim. conhecimento, né? Com a Larissa, por exemplo, né? O que tu vai fazer com esse conhecimento, digamos, ou informação, ou conhecimento, né, que você tem? A tua perspectiva é trabalhar na área, Larissa, ou olha, foi uma coisa bacana, mas pretende ir para outro campo? O que te motivou a pesquisar isso aí, Larissa? Bom, na verdade, a minha Me mãe intrometendo trabalha aqui lá. me intrometendo no ponto seu Krause, Dr. Krause. A minha A mãe sua mãe? trabalha lá e a empresa também é perto da minha casa. Aí isso me incentivou um pouco a fazer estágio lá. Mas quando eu comecei, eu gostei do trabalho. Aí, só que eu não quero continuar nessa área. Certo, obrigado, então. Devolvendo agora sim a palavra para o professor Krause, que eu raptei. Valeu, professor. Larissa, por último, assim, queria que tu fizesse uma rápida reflexão de ter ido fazer o estágio ao final, né, na verdade, você nem tinha terminado a segunda série ainda, né, estava ainda em vias de terminar, tinha feito já uns 70% da segunda série, então uma coisa bem atípica, né, que normalmente não acontece, foi uma autorização que o Instituto concedeu pelo atraso no calendário em função da pandemia, mas a pandemia não trouxe só um atraso no calendário, trouxe toda uma nova reformulação no método de ensino, e com certeza a gente teve alguns prejuízos, né, no desenvolvimento do conteúdo, no conhecimento técnico. Eu queria que você fizesse essa avaliação, que mesmo, né, tendo feito só uma parte do curso, e ainda parte desta parte tendo sido por atividades remotas, né, que obrigaram a gente a sintetizar o conteúdo e trabalhar de uma maneira diferente, muitas vezes não tão profundo, e não tão discutido. Qual é a tua avaliação? Tu se sentiu, assim, incompleta, vamos dizer, no fazer o estágio, faltando conhecimento, ou tu conseguiu superar as dificuldades que surgiram por conta própria, buscando aquilo que tu já tinha tido no instituto e por conta própria também buscando conhecimento novo que te faltava para desempenhar as atividades do estágio? Como é que foi o teu sentimento com relação a essa defasagem que a gente reconhece que teve para te encaminhar para um estágio? Como é que foi a sensação que tu teve ao longo do estágio? Bom, no primeiro ano, quando ainda era presencial, com a professora Ivete, a gente teve hidroponia de alface e outras culturas. Então,
isso me ajudou muito durante o estágio, e durante o segundo ano, uma parte presencial e outra parte com as aulas remotas, a gente teve conteúdo sobre pragas com o senhor, né? Que também me auxiliou a identificar as pragas da propriedade. Com isso, eu não tive muita dificuldade durante o estágio. Porém, em relação às aulas, às outras disciplinas, como eram remotas, eu não aprendi muita coisa. Eu tive um pouco de dificuldade. Mas fora isso, tudo bem. Tá ok, Larissa. Que legal ver você concluindo essa etapa, superando as dificuldades, né? Eu aqui estou satisfeito, né, com a tua apresentação. Professor Emerson, se tiver mais alguma colocação também, por favor, né, pode se manifestar. De minha parte, está tudo tranquilo também. Já está encerrado. Muito bem. Eu tenho a agradecer aí pelo. Então, estando todo mundo satisfeito, né, nós vamos encerrar essa sessão, né, cumprimentando e parabenizando você, Larissa, por ter concluído essa etapa importante do curso com sucesso, fez todo o procedimento como deveria ser, né, encaminhou o estágio, fez relatório, agendou a defesa e agora estamos encerrando esse período para nossa satisfação de todos os envolvidos aqui, com sucesso. De novo, a gente agradece, né, em seu nome, né, Larissa, no meu, o aceite e a participação do professor Emerson, e nesse momento, então, nós estamos encerrando a sessão de defesa de estágio da Larissa. Novamente, muito obrigado a todos e parabéns. Obrigada. Parabéns, Larissa. Sucesso na caminhada, tá? Tudo de bom para ti aí, né? Nas suas escolhas.